Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Virou um dito popular a famosa frase do ex-presidente Lula: nunca na história deste país, quando ele queria se referir a muitas coisas que disse ter realizado nos seus 2 governos. Parafraseando o Lula, nós diríamos que nunca na história deste país se roubou tanto dinheiro público. E parece que, fazendo assim uma simetria, do prefeito do município mais pobre ao gestor mais graduado de órgãos estaduais e federais. Semana passada nós tivemos a deflagração no Piauí da Operação Déspota, do envolvimento das polícias civil com o grupo, o GAECO, que é um grupo de promotores do Ministério Público Estadual, e até a Polícia Rodoviária Federal se envolveu. Para prender um prefeito de uma cidade onde o sol faz a curva, Redenção do Gurgueia. Uma cidade pobre, um município muito pobre que precisa de tudo, que vive de recursos públicos federais. E a maioria desses recursos públicos federais vai para o bolso, ou ia para o bolso do prefeito e dos seus apaniguados. E olhe lá quem? Muitos advogados. Parece que tem 1 ou 2 deles, advogados, presos. Um deles, o Igor Martins, que se veio descobrir, tem mais de 40 prefeituras que assessora. Bom, voltando à questão do dinheiro público. Dinheiro público que vai para o ralo da corrupção. E como diria Lula, nunca na história deste país estes prefeitos roubaram tanto. E agora eu diria, nunca na história deste país inventam investigações, fazem investigações e se vê pouco do seu resultado. Nós estamos com o delegado substituto da Controladoria Geral da União, Edilson Corrêa. É delegado? Não, chefe. O chefe regional da Controladoria Geral da União, CGU, Edilson Corrêa, que tem também o que contar sobre essas histórias, porque eles também investigam. A CGU é um dos órgãos investigadores do paradeiro desses recursos, que são recursos federais que são firmados com as prefeituras. Edilson, aquela operação déspota, ela é um indicativo, ela é um sinalizador de que as coisas podem mudar efetivamente com relação à aplicação dos recursos públicos? Sem dúvida. É um ponto de partida, um conjunto de investigações que vão receber a sequência, né, daqui para frente, e indicativo também de definição de estratégias de fiscalização da CGU, né? A CGU está colaborando com a operação, colaborou na etapa de busca e apreensão, e nós vamos continuar agora na análise da documentação. Então, assim, o modus operandi, os atores que estão envolvidos nesses processos, sem dúvida, vão ser considerados nos trabalhos e nas estratégias que vão ser desenhadas daqui para frente. Essas investigações do Ministério Público, da Polícia, elas, de uma certa forma, elas são centradas já no trabalho feito pela CGU? Nesse caso específico, não, né? Foi uma demanda oriunda mesmo do município, né? Da comarca lá do município. Mas a CGU ela foi convidada porque você tem recursos federais que estão envolvidos aí nos desvios, né? Com recurso do Fundeb, da alimentação escolar, do transporte escolar. Então isso vai
envolver então a participação de atores na esfera federal também, no Ministério Público Federal, Polícia Federal. A gente colaborou, portanto, devidamente autorizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí, nessas fases, até porque você tem um processo de compartilhamento de informações e de dados. Não você precisa, portanto, de uma autorização judicial para ter acesso. Nisso. Qual é o modus operandi desses prefeitos, assim, quando se trata de convênios firmados com a União? A CGU tem um estudo de mapeamento de riscos em que considera que contratações de uma forma geral são bastante vulneráveis a casos de corrupção, né, desvio de recursos. Assim como verificação de direitos, de obrigações, transferências voluntárias, não são áreas especificamente vulneráveis à ocorrência de desvios. Os trabalhos de fiscalização e de monitoramento de programas governamentais, eles são feitos, portanto, levando em consideração essas vulneráveis. Então, olha, 92% dos relatórios da CGU que estão disponíveis na internet, eles relatam falhas em contratações públicas. Isso em prefeituras do município que foram fiscalizadas no programa de fiscalização por sorteio de 2003 até 2015. Então, a área de contratações é uma área vulnerável, uma área de risco, portanto, uma área em que os gestores mal intencionados lançam mão para desviar recursos públicos. A ação da CGU, ela seria inicialmente mais para ajudar o gestor do que para punir, para denunciar, não é? Seria isso? Toda a concepção por trás da estrutura da CGU, ela adota como preceito o controle interno como instância de monitoramento de programas governamentais. Então, o monitoramento ocorre para que sejam detectadas falhas, né, fragilidades e possam ser corrigidas ainda durante a execução dos programas governamentais. Ou seja, a função da CGU nesse processo, nessa etapa, prover informações aos tomadores de decisão para que sejam tomadas providências corretivas. No caso das prefeituras, há uma particularidade que eles gozam de autonomia constitucional, né, para o exercício da sua gestão, tudo, mas mesmo assim se sujeitam às orientações e recomendações técnicas da CGU com vistas ao aperfeiçoamento, às correções de algumas medidas para evitar justamente o desperdício, né, e o desvio de recursos públicos. Edilson, na semana passada, em meio às divulgações sobre a Operação Déspota, foi pensada uma declaração sua de que 90% dos municípios piauienses haviam verdadeiros saques do dinheiro público, uma verdadeira bandidagem. Acho que não foi bem assim a expressão que você disse, mas no contexto ficou assim como sendo a maioria dos recursos que entra sempre é desviada. Na verdade, foram esses dados que eu estava me referindo. Assim, nós temos 92% de constatações relacionadas a fraudes, falhas, irregularidades em licitações. E aí você tem desde a falha mais simples, né, a falta de um carimbo, de uma assinatura, até superfaturamento, restrição ao caráter competitivo, documentos fraudulentos, uso de empresas fantasmas, empresas de fachadas. Então é um rol bastante amplo de constatações relacionadas a contratações na administração pública municipal. Eu tenho uma pergunta de um internauta em que ele faz assim, ele pergunta por que as investigações contra a corrupção envolvendo dinheiro público demoram tanto. E lembra que muitas vezes o gestor pratica o crime e deixa o mandato, continua e o inquérito não se conclui. A CGU, na verdade, ela tem uma capacidade de monitoramento e de fiscalização muito mais ampla do que os órgãos de investigação. Então, portanto, é natural que haja um atraso na apuração por parte do Ministério Público Federal, estadual, da Polícia. Isso porque assim, a gente faz um trabalho por amostragem, um trabalho que tem um planejamento semestral ou anual. Então, nós coletamos dados e informações e produzimos análises numa velocidade muito mais rápida do que esses processos têm repercussão no âmbito judicial. Porque tem que seguir uma tramitação também diferenciada, né? Tem que ter oitiva, tem que ter aprofundamento. Às vezes nós chegamos a fazer novas verificações a pedido do Ministério Público Federal, da própria Polícia,
Nos últimos anos, por exemplo, a gente tem esse outro gráfico aqui, que ele mostra que são fiscalizações feitas a pedido do Ministério Público, Polícia Federal. Mostra aqui, por exemplo, 74% também relacionadas com casos de fraudes ou irregularidades em licitações. Então, portanto, para tranquilizar o seu internauta, é natural, né, que isso ocorra, mas certamente isso vai resultar em alguma coisa. Os trabalhos são muito consistentes no que diz respeito ao levantamento de evidências e análise conclusiva com relação aos fatos que ocorreram. A forma de agir da CGU, ela difere do modus operandi do Tribunal de Contas? Um pouco. O tribunal, ele exercita, realiza um número de inspeções muito menor do que nós fazemos no controle interno, né? Inclusive, a quase totalidade dos nossos relatórios vão para o Tribunal de Contas da União para julgamento, né? As técnicas e os procedimentos, né, as abordagens metodológicas são as mesmas. A auditoria, coleta, exame. Aquilo que eu perguntei no início. Também os relatórios dos senhores, da CGU, servem de base para a polícia, para o Ministério Público. É importante a gente compreender a atuação da CGU. A CGU é um órgão de monitoramento. CGU, CGE, o próprio Tribunal de Contas da União. Então, um trabalho que ele é feito de forma extensiva, independentemente de denúncia. Então, nós somos avaliadores de políticas públicas, portanto, nós coletamos as informações e produzimos análise para o governo federal, para os gestores municipais, estaduais. O próprio gestor municipal recebe nosso relatório também e sabe onde deve consertar, aperfeiçoar. Na rede de controle ou na cadeia de controle, né, esses relatórios vão eventualmente desaguar no Ministério Público e na polícia. Vão seguir o seu rito também normativo, realizar as investigações. Então, daí você vai para o Poder Judiciário, que é quem efetivamente vai aplicar a sanção no agente público pego em corrupção. Então, você tem uma cadeia em que a CGU e os órgãos de controle são mais ágeis nesse processo de verificação. Portanto, que a população ela fica um pouco ansiosa, querendo que os resultados ocorram na maior rapidez possível, né? Os atrasos são decorrentes exclusivamente desse processo todo que tem que ser observado e respeitado, mas eles têm dado resultados. A CGU, em nível nacional, por exemplo, a gente já tem aí mais de 190 operações especiais feitas com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal. Nos últimos anos tem crescido bastante essa atuação da gente e tem sido responsável colocar muita gente na cadeia, aumentar o volume de recursos que tem sido recuperado, que são baixos. Em nível nacional, eles são considerados baixos para o volume de recursos desviados, mas tem havido um aperfeiçoamento e um incremento por conta de ação de vários órgãos atuando em rede. Então, nesse caso, a frase "nunca se prendeu tanto neste país" está em voga. Está em voga, né? É verídico. Qual tipo de esquema criminoso mais comum se encontra nos órgãos públicos? O senhor vai responder depois dos comerciais. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. O país, como dizia o ex-presidente Lula, nunca na história deste país se roubou tanto. Mas tem um fato interessante que eu não vejo, eu não sei, eu não sinto que os órgãos de controle, os órgãos de investigação tenham o mesmo pensamento que eu vou externar agora. O sinal exterior de riqueza, principalmente do agente público. Era comum se ver que o sujeito, antes de ser convidado para um cargo público, não tinha o pau para matar o gato.
Uma coisa assim, não tinha nada, era pobre. De repente, lá veio o sinal exterior de riqueza. Enricou tão rápido quanto foram as ações produtivas dele no trabalho, para o qual ele foi convidado. Aí não se vê alguém sendo fiscalizado por isso. Doutor Edilson, a CGU não observaria isso? Por exemplo, o gestor que não tinha nada, de repente ostenta carros de luxo, mora no melhor apartamento da principal avenida da cidade. Então, o que a gente tem mapeado são falhas assim. A gente pode dividir em falhas formais, falhas de menor relevância, mas que podem envolver ou encobrir falhas mais graves. Falta de, por exemplo, vai agravando, né? Falta de publicação, um parecer de aprovação do edital, né? Atas mal redigidas, documentos com rasura ou outra coisa. Então você vai agravando até chegar na restrição. É um ilícito, né? Às vezes são falhas processuais mesmo. Mas eles podem encobrir, eu digo, falhas mais graves que muitas vezes o auditor não tem como aprofundar naquele momento ali. Tem um conjunto de mecanismos metodológicos para a gente cruzar essas informações. Mas o que é importante destacar, porque muitas vezes são essas falhas de menor relevância que encobrem os fatos mais graves que vão eu digo assim, decorrer desses fatos mais simples. Só para ilustrar, um processo de contratação aqui para o seu internauta, aqui, para o seu leitor, no processo de contratação, o legislador estabelece um conjunto de etapas e de atividades muito importantes para coibir erros e fraudes. Você tem uma requisição por uma autoridade, você tem um setor que ela faz uma pesquisa de preço, você tem um que elabora o edital, você tem um que recebe essas pesquisas, pede autorização para licitação, você tem uma comissão com pelo menos 2 servidores do quadro permanente, você tem aprovação por um assessor jurídico dos editais, você tem publicação para certificar a ampla publicidade Então, é um conjunto de elementos e mecanismos de controle que são instituídos justamente para evitar. Então, no trabalho de verificação, a gente examina se esses mecanismos foram efetivos e eficazes na prevenção da corrupção. Então, o trabalho de auditoria, ele se dá dessa forma. Mesmo assim, a gente consegue catalogar um conjunto de falhas que vão evidenciar as fraudes e as irregularidades que foram cometidas. Os sinais exteriores de riqueza... Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a gente não leva isso em consideração em relatório, mas o Poder Executivo Federal dispõe de um instrumento, né, a sindicância patrimonial, em que isso é levado em consideração. Então, um servidor público federal, um auditor, um fiscal, um técnico, um dirigente, que começa a apresentar sinais exteriores de riqueza, pode eventualmente ser investigado, ou mesmo uma denúncia, e isso ser levantado. Já é mais comum do que a gente imagina. Exato. Também tem um fato interessante, criaram a história do laranja. O gestor geralmente tem essas figuras que fazem aquela parte nada republicana. É fácil a CGU descobrir que um prefeito estaria usando outros elementos para fazer desvio público? Hoje a gente dispõe de alguns mecanismos de TI que permitem acesso a banco de dados e correlacionar e cruzar informações e produzir análises bastante confiáveis, né, no que diz respeito a funcionamento de empresas, número de funcionários, se aquela empresa está ativa ou não está ativa. A gente consegue fazer isso hoje com muito mais rapidez e segurança do que a gente fazia há 5, 10 anos, né, atrás. Então, por exemplo, esses casos são passíveis de a gente identificar. A CGU dispõe, né, o Ministério da Transparência hoje em dia, né, dispõe de acesso aos dados corporativos do Poder Executivo, do Ministério do Trabalho, alguns dados da Receita Federal. Então, é possível a gente, por exemplo, saber se uma empresa tem funcionários cadastrados, se ela dispõe de veículos no seu patrimônio. Então, são um conjunto de informações que permitem a gente emitir um juízo de valor no que diz respeito à regularidade daquela empresa. E a gente tem uma capacidade muito grande de verificação in loco. Assim, quando o processo de descentralização do controle, né, para os estados,
ocorreu, ele permitiu que a gente vá aqui a Corrente, que vá a Parnaíba, que vá a qualquer lugar do Piauí, mas assim, numa rapidez muito maior do que antes, quando você tinha que deslocar uma equipe de Brasília para fazer essa verificação. Então, isso imprimiu maior eficiência, maior efetividade às ações de controle. Falando nisso, é sabido que, por conta dessa crise toda que o país atravessa, até os órgãos federais sofreram problemas de caixa, CGU, alguns outros órgãos, alguns romperam contratos com empresas terceirizadas, tem uns que não pagam nem o aluguel. Que estrutura vocês têm hoje na CGU para trabalhar? Olha, a CGU ela foi alcançada também pelo COST, né? O COST, nesse aspecto, ele foi bastante democrático e atingiu a todos. Por exemplo, um dos nossos programas de fiscalização, né, um programa de sorteio, ele foi afetado em grande medida por conta de restrições orçamentárias, né? Mas a gente tem, por outro lado, compensado essa falta de recursos com o uso de tecnologia da informação, né, para acesso aos dados, deslocando as fiscalizações dos municípios para os órgãos federais. Isso foi feito para compensar. A nossa estrutura aqui no Piauí, infelizmente, é uma estrutura ainda diminuta. A gente conta com 30 servidores aí nas áreas de fiscalização, apoio e administração. Então, é uma equipe pequena, mas valorosa para a fiscalização. Nesse trabalho da Déspota, né, a gente conseguiu alocar 5 auditores para o trabalho, nessa fase de busca e apreensão, e deveremos contar com a equipe mais reduzida agora na análise dos dados, que é onde a gente vai definir realmente quais são os recursos federais que foram desviados nesse período e nessa gestão que está sob investigação. O senhor, agora no meio da entrevista, o senhor colocou que é fácil detectar, porque às vezes o prefeito quer maquiar a prestação de contas e tudo. Então é fácil detectar. Agora, tem chamado a atenção uma coisa que você vê nos editais, em portais ou em jornais, os editais das licitações que as prefeituras anunciam, que realizam. Eles anunciam abrir licitação para comprar combustível para os carros. Todo mundo sabe que a grande maioria dos órgãos públicos, de uns tempos para cá, acho que da gestão do PT para cá, adotou essa história de locar carros. Não ter mais o seu veículo de propriedade do serviço público. E surpreende que uma prefeitura lá do interior abra um pregão, uma licitação para comprar 500 mil reais de combustíveis para carros, 800 mil reais para peças automotivas. Isso não chama a atenção dos órgãos de controle? Não, chama sim. A gente, por exemplo, verifica nos contratos de transporte escolar esse tipo de compatibilidade, de adequabilidade entre a quantidade de combustível licitada, usada e os percursos que são utilizados na condução das crianças e dos estudantes, né? E a gente tem detectado, já detectou de forma mais frequente, mas ainda tem detectado, quer dizer, combustível, aquisição de combustível, às vezes não apenas incompatível com o veículo, mas num quantitativo excessivamente alto, né? Que ele assim, compatível com aquele trecho, salta aquela cidade, salta, já se detectou combustível, daí que dava para fazer uma volta no planeta. Deveria ser uma frota muito grande de carro. Porque... Agora, você vê como funcionam as coisas. O Ministério da Educação, nós temos um trabalho muito bom, estamos iniciando agora em nível nacional, Polícia Federal, Ministério da Educação e CGU, para coibir e monitorar os programas da educação. E eu digo, essas constatações que a gente tem feito ao longo dos anos permitiu, por exemplo, o MEC a reformular o seu programa de transporte escolar, inclusive com a concessão de ônibus que tem uma estrutura de suspensão um pouco mais elevada, tudo para permitir justamente o trafegar nessas rodovias vicinais que muitas vezes um carro comum não consegue e que justificava, portanto, a contratação de ônibus nos próprios municípios, ônibus completamente desprovidos de condições de trafegabilidade, de tráfego, contratação de carros de picapes para carregar crianças em condições inadequadas,
carros muitas vezes movidos a óleo, a gás de cozinha. Gás de cozinha. Então, assim, a importância do trabalho de monitoramento é justamente esse sentido, assim, identificar pontos frágeis que permitam ao poder público, né, o aperfeiçoamento das políticas públicas. E foi o que o Ministério da Educação efetivamente fez ao longo dos anos para corrigir essa falha. Né? Encerrando, o controlador, o promotor Rômulo, que é o chefe do GAECO, ele chegou a dizer que a Operação Déspota, ela serviu para criar uma metodologia de investigação. O que muda isso? O grande avanço que nós estamos testemunhando no momento, na verdade, é uma ação articulada, né, em rede dos vários órgãos de controle. E, como eu falei ainda há pouco, você tem um procedimento normal de monitoramento pela CGU, pela CGE, TCE, TCU, esses relatórios vão prosseguindo até chegar no Poder Judiciário. Quando esse trabalho começou a ser articulado em rede, né, por conta de acordos de cooperação, você consegue reduzir o lapso temporal, o espaço temporal e trazer para o mesmo período trabalhos que eram feitos em etapas diferentes. A CGU, por exemplo, ao tempo que ela vai produzir análises que vão fundamentar ações no Poder Executivo Federal, o Ministério Público vai trabalhar com os mesmos dados, informações, evidências para entrar com os processos penais devidos. Então a gente ganha em eficiência, né, em economicidade das operações, e os resultados para a população vão ser muito mais rápidos. Os internautas, aí, os leitores do portal, eles vão poder acompanhar que assim, os resultados são mais efetivos. E essa rede de colaboração, ela já tem algum tempo no Brasil. Aqui no Piauí, ela tem produzido alguns resultados interessantes. Então, compõe o Ministério Público Estadual, Federal, as polícias, os tribunais de uma forma geral. Então, tem sido bastante profícua nessa inter-relação, nessa troca de informações e cooperação institucional. Que bom. Nós encerramos a entrevista com o controlador-geral da União e voltamos na próxima semana. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação. Apresentação Arimateia Azevedo.